Marcos 2, esse texto é um texto que contém talvez um dos milagres mais emblemáticos do Senhor Jesus. Tudo que Jesus fez, tudo que Ele realizou é poderoso, é glorioso, mas existem algumas histórias relatadas na Bíblia que elas carregam uma porção de ensino que transcende a capacidade humana interpretativa e que só podem ser absorvidos na sua plenitude quando isso é feito por uma divina revelação. Mais do que interpretar o texto, existem textos, e obviamente toda a Bíblia é espiritual, mas existem textos que quando você lê e interpreta com a sua racionalidade, você já está habilitado a retirar desses textos instrumentos poderosos para viver uma vida abençoada. Agora, existem alguns textos que eles carecem totalmente de uma divina revelação, que é quando Deus nos mostra aquilo que está por debaixo da letra, que é quando Deus revela a sua palavra além do que está escrito. E esse texto é um texto maravilhoso e que carrega ensinos poderosos que, quando o Senhor vai revelando, vai dando a nós um ânimo de vivermos uma vida de verdade abençoada, apaziguada, com a nossa casa em ordem e vivermos dias felizes sobre essa terra. A palavra do Senhor, toda ela é inspirada por Deus, ela é apta para o ensino. E hoje nós vamos pensar riquezas desse texto, do milagre de Jesus em uma casa. Quando Jesus entrou em uma casa e ali revolucionou a vida daquela família, depois saindo daquela casa, o milagre e as coisas que aconteceram dentro daquela casa, as paredes daquela casa não comportaram a glória de Jesus, a glória de Deus, e o que aconteceu na casa também alcançou a vizinhança, alcançou a aldeia, alcançou a cidade, foi para além das regiões aonde o lago de Genezaré estava, e toda a nação foi alcançada por coisas que começaram em uma casa. E é o tema dessa noite: milagres que acontecem em casas, em lugares aonde Jesus habita. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. O desejo do nosso coração é que o Senhor te abençoe com essa ministração, em nome de Jesus, amém? É com esse olhar que eu quero que você leia esse texto, essa história linda de Marcos, capítulo 2, todo mundo achou e eu não achei, aleluia, intercedam, aleluia, achei. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Jesus estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 amigos. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura, em outras traduções vai dizer, abriram uma abertura, um buraco no telhado, para chegar ao lugar onde Jesus estava, pela abertura no teto. Baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo Jesus a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados te são perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei e, raciocinando em seu íntimo, diziam: por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando? Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e Jesus lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em vosso coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados são perdoados? Ou levanta-te, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se,
pegue a sua maca e vá para a sua casa. E ele se levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Aleluia. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que mais uma vez o Senhor nos dá de ouvirmos a Tua voz. Senhor Jesus, seja conosco nessa noite, que não seja apenas interpretação textual humana, que não seja apenas, Senhor, figuras alegóricas para ensino daquilo que já é conhecido, mas que nessa noite o Senhor venha e faça da sua palavra o que a sua palavra sempre é: palavra rema, palavra revelada, poder do alto, poder de Deus. Ensina-nos, Senhor, nós queremos nessa noite aprender contigo. Nos assentamos como ovelhas do teu aprisco para ouvirmos os teus ensinos e sermos levados a um lugar de pastos verdejantes e águas tranquilas. Senhor, que aquilo que é natural, humano, que tudo isso agora caia, Senhor, e aquilo que for sobrenatural, celestial e divino, que isso se levante no nosso meio. Senhor Jesus, tenha liberdade para curar enquanto a Tua palavra está sendo ministrada. Tenha liberdade, Senhor, para batizar com Teu Espírito Santo enquanto a Tua palavra está sendo proclamada. Senhor Jesus, essa é uma casa de governo e o governo da casa não é humano. O governo dessa casa é o Teu governo. Nós confiamos em Ti, Jesus. Então aqui todos nós nos assentamos agora e desejamos ser como uma boa terra que vai receber a poderosa semente da palavra de Deus para darmos frutos e frutos que permaneçam. Que quando saiamos daqui, Senhor, todos nós saiamos abençoados, melhorados, aprimorados e mais parecidos com o Teu Filho Jesus. A Ti, Deus, e somente a Ti, juntos nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, esse texto, como nós começamos a falar nessa breve introdução, ele contém um dos milagres mais significativos de Jesus. A Bíblia, ela é um compilado, ela é uma parte de ensinos, de milagres, de moveres, sobretudo nos evangelhos, daquilo que Jesus fez. Ela é uma parte. João vai dizer que se todos os milagres que Jesus realizou enquanto estava vivo, de maneira corpórea, enquanto o verbo que habitou entre nós, se todos os milagres fossem relatados, não haveriam lugar, espaço no mundo para que os livros fossem guardados. Aonde Jesus passava, uma explosão de milagres aconteciam. Aonde Jesus estava pregando a palavra, coisas sobrenaturais iam acontecendo aos milhares. Era impossível de registrar tudo o que acontecia, o tamanho era o poder de Deus que operava através da vida do seu Filho Jesus. Então, uma parte daquilo que Jesus fez, inspirada por Deus, está registrada na Bíblia Sagrada. E dentre essas partes que foram registradas, existem alguns textos como esse, que vão relatar aquilo que Jesus realizou dentro de uma casa. Esse milagre que aconteceu nessa casa, ele vai contagiar não apenas a família, mas ele vai fazer com que o mover que aconteceu dentro daquela casa também tocasse nas pessoas que estavam visitando a casa, e vai fazer com que também as pessoas que estavam do lado de fora da casa, porque não puderam entrar na casa por falta de espaço, fossem também tocadas pela glória de Deus que se manifestava dentro da casa. A casa foi transformada em um ponto gerador de bênção, não apenas para a família da casa, mas para toda aquela cidade. A cidade inteira foi tocada por um mover que começou dentro de uma casa.
A casa em si não era uma casa especial. As paredes da casa, o teto da casa, o que a casa tinha não era algo especial. O que aconteceu na casa foi especial, mas não foi especial por conta da estrutura da casa. O que aconteceu naquela casa foi especial, foi sobrenatural, por conta de quem estava morando naquela casa. Essa casa que sofreu uma transformação incrível, que teve uma mudança de vida que afetou toda aquela região, tudo isso foi deflagrado por conta de um morador especial. A Bíblia vai dizer que Jesus começou a habitar nessa casa. E uma vez que Jesus passou a habitar nessa casa, milagres que antes não aconteciam começaram a acontecer. Moveres que outrora não existiam nem na cidade começaram a acontecer por conta daquilo que Jesus, que habitava na casa, começou a realizar no cerne daquela família. E a mensagem de hoje é sobre isso, sobre entender princípios elementares da palavra de Deus, que são evidências de quando Jesus está morando em uma casa. Coisas que acontecem, que são uma marca de casas e lares aonde Jesus habita. E o desejo do Senhor é que nós hoje possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, para que a nossa casa, para que o nosso lar, para que a nossa morada, mais do que seja um lugar de proteção física e de descanso, para que a nossa casa também se transforme em um lugar de mover espiritual, que vai transformar a vida de quem habita na casa, de quem visita a casa, de quem está em volta da casa, e que seja algo sobrenatural para a glória de Deus. O desejo do Senhor é que hoje, quando desçamos essas escadas, o seu Filho Jesus vá conosco, e vá conosco como Ele sempre vai, mas hoje com o entendimento de que na casa em que Ele entra, coisas especiais acontecem. Então eu creio que essa é uma noite onde o Senhor vai trazer entendimento para que nós possamos usufruir da graça de Deus nos nossos lares, para além das paredes, para além da condição estrutural da sua casa. Se Jesus entrar, coisas poderosas vão acontecer para a glória de Deus. Antes de Jesus chegar a essa casa em Cafarnaum, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele quando nasce na cidade de Belém. É uma região da Judéia, perto de Jerusalém, e Jesus vai nascer nessa região, em Belém. Quando Jesus nasce, reis do Oriente, pessoas entendidas da palavra, começaram a estudar, e receberam de Deus uma indicação, receberam de Deus uma visão. Eles viram nos céus uma estrela, e essa estrela, ela começou a brilhar de uma maneira diferente das outras, e eles então, seguindo os estudos e as profecias, começaram a seguir essa estrela, e essa estrela se moveu nos céus e levou esses homens até a cidade de Belém. Eles passaram por Jerusalém, e quando passaram por Jerusalém, começaram a perguntar: aonde estava aquele que seria o rei dos judeus? Aquele que nasceria para ser o Salvador do mundo, o Messias. E quando eles passam por Jerusalém e começam a perguntar aonde estava a casa para encontrar o menino Jesus que havia acabado de nascer, o rei Herodes escuta que um novo rei está surgindo, e Herodes então dá uma ordem àqueles reis, dá uma palavra a eles e diz: olha, quando vocês encontrarem o menino, voltem e relatem, me digam a localização, aonde ele está, para que eu também possa ir adorá-lo. A verdade é que aqueles reis estavam bem intencionados, mas Herodes estava com uma intenção de proteger o seu reinado político. Ele estava com a intenção de proteger o Império Romano e não deixar com que um novo rei se insurgisse contra a realeza atual que dominava a Judéia e todo Israel.
Esses reis vão até a presença de Jesus, e o texto diz que a estrela, ela fica paralisada, ela fica fixa sobre a casa aonde Jesus estava, sobre o lugar aonde Jesus tinha sido colocado em uma manjedoura. Manjedoura é uma linguagem politicamente correta, é uma alegoria poética para minimizar a realidade do lugar aonde Jesus, quando nasceu, foi colocado. Manjedoura é um coxo para alimentar animais. Jesus não nasceu em berço esplêndido, Jesus não nasceu em um lugar adequado, não. Jesus nasceu em um lugar de difícil acesso, em um lugar extremamente simples, inadequado para se colocar um bebê. Foi ali que o Rei do Universo começou a sua história terrena. Por que eu estou te dizendo isso? Porque muitos de nós tivemos começos difíceis. Muitos de nós tivemos um casamento que começou com uma história extremamente difícil. Começou vivendo em um quartinho emprestado pela sogra, pelo sogro. Começou vivendo em uma casinha pequena com poucos cômodos, com utensílios emprestados, alguns até sem uma cama, sem móveis adequados, e ali naquele lugar de pouca condição humana de conforto, iniciaram as suas vidas, um lugar difícil. Algumas pessoas iniciaram a sua vida ministerial em lugares difíceis, em um lugar ermo, em uma pequena vila, em um lugar onde não teria nem condições de chamar de igreja, porque não tinham paredes nem teto, como a gente vê os nossos irmãos africanos cultuando a Deus, em aldeias onde as igrejas são árvores. Na árvore tal se reúne um povo que adora Jesus, e na outra árvore um outro povo que também congrega ali, e a árvore é a igreja, não tem um teto, não tem estrutura, uma condição difícil. Algumas pessoas estão vivendo um início profissional complexo, pessoas que estão trabalhando e se inserindo no mercado de trabalho, e estão vivendo hoje em uma condição salarial e de importância na empresa, muito abaixo do currículo que carregam. Você tem formação, tem capacidade intelectual, merecia um posto melhor, mas para iniciar, está se submetendo a um lugar difícil, a um lugar raso, que talvez é até inadequado aos olhos humanos para você começar. Agora, se você segue a Jesus, eu tenho uma boa notícia para te dar. Aquele lugar difícil, aquela manjedoura que não condizia com a glória que Jesus carregava, aquele início extremamente complexo, em um lugar extremamente simples, não impediram Jesus de viver a grandiosidade dos planos de Deus para a sua vida, e também não vão impedir a mim e a você. Talvez hoje você esteja em um momento raso, em um momento difícil, começando algo com poucas condições, mas essa pequena condição não é para a morte, é lá na frente, quando o grande de Deus acontecer, todos olharem para o seu início e até você reconhecer: foi Deus quem fez a obra na minha vida, foi Deus quem me tirou desse lugar raso e me colocou em um lugar alto para a glória do seu próprio nome. Então, inícios difíceis são uma marca de quem caminha com Deus. Agora, esse início difícil é apenas uma fase. Esse início difícil é apenas um momento da história. Esse início complexo é apenas o start da história. E algumas pessoas estão vivendo um reinício. Gente que já esteve em um lugar alto, que já viveu coisas grandes em Deus, que já esteve em uma condição financeira diferenciada, que já viveu uma vida espiritual em um outro lugar, e agora, por algo que aconteceu, estão recomeçando. E a boa notícia para você é: Deus é um Deus de recomeços. Não tenha vergonha de recomeçar, porque o Deus que está com você é o mesmo Deus que começou contigo lá atrás, que te colocou de pé, e Ele está aqui para te dizer: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. O que Deus tem reservado para você nessa nova temporada, nesse recomeço, nesse reinício, meu irmão, é muito melhor do que você pede ou pensa. Creia no Senhor e não deixe com que esse humilde começo impeça a grandeza do cumprir do plano de Deus sobre a sua vida. Com Jesus assim aconteceu em Belém.
Os reis chegam até a casa e encontram um menino, e por divina revelação eles são avisados de que Herodes não queria apenas conhecer o menino e o adorar, mas que Herodes estava procurando matar a Jesus. Então, quando eles voltam para suas terras, eles voltam por um outro caminho, por uma outra região. E na volta, quando eles não passam por Jerusalém, quando o tempo passa e Herodes não recebe a resposta de onde Jesus estava, ele então decreta uma lei. Ele vai dizer que os meninos de 2 anos para baixo, todo aquele que era nascido do povo judeu, deveriam ser mortos. Perceba que Jesus nasce em um lugar difícil. Jesus começa o seu grandioso projeto em um lugar sem estrutura. Ele começa em um lugar humilde. E não bastando começar em um lugar humilde, em um lugar simples, em um lugar sem estrutura, o texto vai dizer que já no início da sua vida, Jesus vem ao mundo debaixo de uma palavra, de uma sentença de morte. Aos 2 anos de idade para baixo, todos os meninos judeus estavam debaixo de uma lei geracional que mandava matar. Jesus não apenas teve um começo difícil, Jesus teve um início tendo que lutar pela sua própria vida. O sacrifício de Jesus não começou na cruz do Calvário para nos salvar. O sacrifício de Jesus começou desde que ele nasceu. Não foi apenas na cruz que ele se sacrificou, não, meu irmão. Os 33 anos de vida de Jesus foram sacrificiais para que hoje eu e você possamos ter a vida e vida abundante. Viver debaixo de uma sentença de morte é o que muitos vivem hoje. Pessoas que carregam uma palavra que dizem: será igual ao pai, será igual à mãe, não vai dar em nada. Pessoas que recebem palavras dizendo: olha, você foi indesejado, indesejada. Você foi fruto de uma relação que não foi programada, nós não te queríamos, você não fazia parte dos nossos planos, você não foi bem-vindo. Vivem uma vida debaixo de uma sentença de morte, desde a mais tenra infância. Agora, como Jesus também não padeceu e não morreu porque não tinha chegado a sua hora, assim também eu quero declarar sobre a sua vida: a sua vida é preciosa aos olhos do Senhor. Você não é fruto de um engano, você é plano do Senhor. A Bíblia vai dizer que o Senhor escreveu no seu livro todos os teus dias, antes que o primeiro deles viesse à existência. O Senhor tem um plano que é bom, perfeito e agradável, e que ainda que você tenha vivido carregado debaixo de uma sentença de morte, Jesus veio para tirar essa sentença e para dizer: em mim vocês terão vida e vida abundante. O tempo passa e Jesus é levado pelo seu pai para o Egito. José, o seu pai, vai ter um sonho, e ele, por divina revelação, recebe uma instrução de Deus dizendo: leva o menino para o Egito. E eles fogem e ficam no Egito, naquele lugar, até que um tempo determinado por Deus, José tem mais uma instrução dizendo: olha, Herodes, aqueles que desejavam a morte do menino já morreram, agora vocês devem voltar para Israel. Jesus deve voltar para a sua terra, para que se cumprisse a profecia que dizia: do Egito eu chamei o meu filho. O Egito era uma terra estranha, o Egito era um lugar idólatra, o Egito era uma região que não tinha a adoração e o conhecimento de quem Deus era. E Deus coloca o seu filho naquele lugar, e depois de um tempo, chama esse menino para que ele comece então a história de salvação e libertação do povo de Deus. Existem pessoas que foram assim enviados para o Egito por um tempo,
Você viveu no meio de um povo que não conhecia o Senhor, talvez toda a sua casa servia a outros deuses, tinha um outro tipo de crença, e você viveu ali crendo que aquela era a verdade durante muito tempo, até que um dia o Senhor te chamou, e você foi o pioneiro na sua casa, o primeiro a ter os olhos abertos, o primeiro a ter a mente iluminada. A sua casa não conhecia o Senhor, mas pela misericórdia do Egito Ele também nos chamou e nos trouxe, tirando das trevas para a sua maravilhosa luz, e hoje nós na casa somos portadores da boa notícia. Assim como Jesus saiu do Egito e veio para Israel para declarar que um novo tempo tinha chegado, assim somos eu e você, que por muito tempo vivemos em terras estranhas, mas quando ouvimos falar das grandezas de Deus, fomos atraídos por Ele, e hoje já não andamos mais nas trevas, mas andamos na sua maravilhosa luz. Jesus volta para Israel, e quando ele chega em Israel, o seu pai José teme no seu coração ficar em Jerusalém, porque quando ele chega em Jerusalém, ele percebe que o irmão de Herodes, ele está reinando no lugar do seu irmão, e então José teme que um mal aconteça ainda com Jesus, e então, mais uma vez Deus dá um sonho a José, e vai dizer para que José, ele vá agora para a Galileia, não fique na Judeia. E José vai para Nazaré, levando o menino Jesus. Ele agora vai para Nazaré, e Mateus, lá no capítulo 4, vai dizer que o menino Jesus e José e a sua família vão para Nazaré para que se cumprisse a profecia que dizia que o Filho de Deus, o Messias, seria chamado de Nazareno. Quando você vai ler as Escrituras e vai estudar o Velho Testamento, você vai ver que essa profecia, de maneira literal, ela não existe. Da maneira como Mateus citou, dizendo: ele será chamado Nazareno, que o Messias será chamado de Nazareno. Essa profecia literal, do jeito que Mateus cita, ela não existe. O que existe é a interpretação. Mateus vai interpretar uma profecia de Isaías no capítulo 11, que vai então nos fazer entender o que Jesus foi fazer em Nazaré e por que ele era chamado de Nazareno. A profecia de Isaías 11 vai dizer que do tronco de Jessé brotaria uma ramificação, e da raiz de Jessé frutificaria um renovo. A palavra renovo no hebraico, no original, significa netzer. Essa palavra netzer, que é renovo, é a mesma palavra que dá a raiz etimológica em hebraico à palavra Natzarat, que significa Nazaré. E é a mesma raiz etimológica que dá origem à palavra Natzaraia, que significa Nazareno. Então Jesus, ele é o Natzer, que é o renovo de Deus, e o renovo de Deus é o Nazareno, ou seja, Jesus é aquele que veio para renovar e salvar a humanidade, e quando ele vai para Nazaré, se cumpre a profecia de que o renovo de Deus estava brotando na terra. Quando ele está em Nazaré, profecias estão se cumprindo. Jesus passa anos em Nazaré. Em Nazaré ele aprende a profissão do seu pai. A profissão que para nós foi transliterada de maneira equivocada com a palavra carpinteiro. E quando você começa a estudar a origem, quando você vai até a terra de Nazaré, quando você está naquele lugar, você começa a compreender o que o original da palavra queria dizer. A palavra que para nós foi traduzida como carpinteiro é a palavra tecton, que significa rocha. Quando nós falamos que houve um abalo na terra, nós falamos que as placas tectônicas se moveram. Tecton tem a ver com rocha. A palavra tecton significa pedreiro, construtor. Jesus não era um artista plástico que fazia cadeiras e mesas, como eu pensava.
Jesus era um homem, diz a palavra e a profecia, experimentado nos trabalhos. Jesus era alguém que trabalhava com pedras, ele era um construtor de casa, também trabalhava com madeiras, mas especificamente ele era um tecton, alguém que construía lares à base de pedras. E é por isso que Jesus tem habilidade para pegar homens e mulheres rígidos como eu e você, nos lapidar e fazer uma edificação para a morada do seu próprio Espírito. É por isso que Jesus tem habilidade para pegar corações que um dia estavam completamente petrificados, corações que já careciam de qualquer tipo de humanidade, endurecidos, alguns pela agressão, alguns pelas dores, alguns pelo abandono, alguns pelos traumas, corações que estavam como pedras, mas quando Jesus entra, Ele vai trabalhando nesses corações. Quando Jesus entra, Ele vai conseguindo entrar nos meandros desses corações, e Ele faz isso porque Ele tem essa habilidade, Ele é um tecton, Ele é especialista em trabalhar com pedras. Alguns de nós somos pedras preciosas, todos nós, mas ainda no estado bruto, que precisam ser lapidadas, desgastadas para poder se encaixar no plano divino. E a especialidade do Senhor é exatamente essa, é tirar de nós as arestas e trabalhar em nós para que possamos nos encaixar no seu plano celestial. Ser lapidado, meu irmão, dói. Ser lapidado e ter as arestas aparadas é um processo que causa desgaste, impacto. Quando você vê um pedreiro trabalhando em uma rocha, você vai ver que ele não trabalha com pincéis. Os instrumentos para fazer com que aquela rocha tome o formato que deve ter, são instrumentos pesados, afiados, que causam impacto, que machucam a pedra, aquela rocha, mas que depois do trabalho pronto, ela está designada para ocupar o lugar que Deus a criou para estar. E talvez o processo que você esteja vivendo seja esse, um processo de lapidação, um processo onde o Senhor está tirando algumas coisas, e quando Ele tira, quando Ele arranca de nós, no primeiro momento, o apego humano diz, não Senhor, isso não. Senhor, toca nessa área, mas nessa deixa comigo, Senhor. O Senhor pode mover em tudo, mas só não toca nessa área. E aí é justamente ali que o Senhor trabalha. Aqueles apegados aos costumes, é por ali que o Senhor começa. Aqueles às finanças, é por ali que o Senhor toca. Mas isso não é para a morte, é apenas para aliviar a nossa alma do sobrepeso. Foi Jesus quem disse, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quero te dizer, meu irmão, que quando Jesus está tirando arestas da rocha, faz barulho, tem ruído, tem poeira, fragmentos caem, dói, mas depois que essas arestas são tiradas, a vida fica muito mais leve. O Senhor sabe que por vezes nós estamos carregando excesso de peso, e essa é uma noite em que o tecton, que o construtor das nossas almas está aqui para dizer, essa é uma noite que eu escolhi para te lapidar, para deixar o sobrepeso de lado, para que você comece uma semana e um mês como nunca antes você viveu, para a glória dEle. Se encaixar nos planos que Ele tem, nos ambientes que Ele tem preparado, e isso sim será para a sua glória. Jesus em Nazaré, Ele também é instruído na palavra. Em Nazaré, Jesus vai receber a instrução como um talmidim, como um aprendiz da palavra. Vai às sinagogas, e ali na sinagoga de Nazaré, ele vai sendo instruído até se transformar em um mestre da palavra. Jesus vive naquela região, e ali ele vai tendo a sua vida adulta acontecendo, e antes de ser batizado, e antes de fazer o primeiro milagre,
Jesus em Nazaré vai se manifestar publicamente, declarando no meio da sua família, no meio dos seus, na sua terra, quem ele era e o que ele carregava. Chega um dia em que Jesus vai até a sinagoga, aonde ele costumava ir pregar, ministrar, aonde ele costumava ensinar as pessoas da sua família, as pessoas da cidade, e nesse dia em especial ele recebe os pergaminhos. E então ele pega o pergaminho de Isaías, e ele vai ler um texto, ele vai recitar a profecia de Isaías. Isaías 61 vai ser recitado por Jesus, e ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus declara essa profecia, ele entrega de novo o pergaminho na sinagoga de Nazaré, e ele se assenta, e o texto diz que os olhos de todos naquela igreja estavam fixos em Jesus. E eles estavam glorificando a Deus, porque viam como Jesus se manifestava com o ensino e com a palavra. Então naquele dia Jesus se levanta e vai se revelar para o mundo pela primeira vez. E naquela sinagoga, naquele dia, Jesus vai dizer: hoje se cumpre aos olhos de vocês essa profecia. Hoje se manifesta, hoje chegou o momento tão esperado, em que o Messias se revelaria ao mundo, e eu sou aquele que vocês esperavam. Quando Jesus declara essa palavra, as pessoas que glorificavam, agora ficam atônitas, porque quando ele diz que é o Messias, ele diz que ele era Deus, então ele é condenado. As mesmas pessoas que estavam aplaudindo, agora são as pessoas que não compreendem o que Jesus está dizendo. Todo homem e toda mulher que um dia receber uma palavra de Deus, passará por esse desafio. Deus vai falar algo com você, que em algum momento, aquilo que você recebeu será colocado em xeque. Deus falou algo, te deu uma instrução, te mandou ir, te mandou fazer algo, falou com você algo extremamente claro, e quando você colocar esse plano em ação, as pessoas em sua volta vão ficar sem compreender aquilo que Deus te deu, e nesse momento você será provado, se vai permanecer na palavra que o Senhor te deu, ou se vai retroceder. Se vai permanecer naquilo que o Senhor te entregou, crendo naquilo que o Senhor te deu, que é a verdade, ou se vai retroceder para não entrar em conflito. Jesus passa por essa prova. As pessoas que o amavam agora não compreendem aquilo que ele está dizendo, e agora ele é condenado por blasfêmia. Blasfemou dentro da igreja dizendo ser igual a Deus, e agora ele é punido com um castigo de morte. Condenado à blasfêmia, agora vai ter que ser apedrejado, como a lei dos judeus indicava. E eles pegam Jesus e levam ele até o Monte da Precipitação, que fica a cerca de 3 quilômetros da aldeia de Nazaré. E quando eles chegam nesse lugar, eles então vão lançar Jesus desse monte, para que se cumprisse a condenação, o juízo sobre Jesus. Por vezes nós pensamos que Jesus foi condenado por Pilatos, que lá naquele dia, quando ele sai do Getsêmani, é preso pelos guardas e é levado até a fortaleza Antonina, aonde Pilatos estava, e foi ali declarado culpado injustamente. Parece que ali Jesus recebe a condenação. Não, Jesus nasceu em um lugar humilde e simples. Com menos de 2 anos de idade foi condenado à morte pela primeira vez, e depois, aos 30 anos de idade, recebe uma condenação pública pelo povo que ele amava, no meio da aldeia em que ele vivia, no meio do povo que ele servia, e a condenação era a condenação de morte. Jesus vai iniciar o seu ministério já debaixo de um rótulo: condenado. E esse, meu irmão e minha irmã, é um dos desafios que todo filho de Deus vai passar.
viver uma vida lutando para se livrar de rótulos condenatórios que por vezes o mundo coloca em nós. Aqueles que vieram de uma família disfuncional, o rótulo é: não tenha esperança de ter uma família abençoada, porque de onde você veio, toda a família e a história são pessoas caóticas. Não tenha esperança de que para você será diferente. Pessoas que vieram de um lugar onde todos se separam, carregam um rótulo e aí o estigma de que também vai separar, de que também vai dar errado. Vamos ver até onde isso se sustenta. Pessoas que vivem debaixo de um rótulo que não vai dar certo, que não vai vencer, que não vai avançar, um rótulo de condenação. Jesus conviveu com esse rótulo os últimos 3 anos da sua vida ministerial, e agora vem a grandeza de Jesus. Esse rótulo de condenação do mundo nunca paralisou a obra poderosa de Deus na vida de Jesus. E esse rótulo de condenação, talvez da família, daqueles que hoje ainda não têm entendimento, não pode paralisar a obra que Deus tem para realizar na sua vida. Você não é o que as pessoas dizem, eu e você somos o que a palavra de Deus diz, e a palavra de Deus diz: em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. A tua casa será abençoada, o teu casamento vai permanecer, os teus filhos serão uma bênção, e nós vamos ver os frutos dos nossos trabalhos para a glória de Deus. Jesus então é condenado, levam ele até o precipício, mas não conseguem lançar Jesus. O texto diz que naquele lugar onde Jesus estava, eles não conseguem lançá-lo, e Jesus sai dali, e o texto vai dizer: porque ainda não tinha chegado a sua hora. Se tem algo, meu irmão, em Jesus que é extremamente importante, é que quem vive com Jesus vive debaixo do tempo de Deus. Quem vive com o Senhor não vive debaixo da pressão do relógio do cronos da terra. A terra vai exigir metas, a terra vai exigir que nós possamos demandar e denotar uma certa performance. A terra exige de nós um cronograma. E aqui não é apologia para viver uma vida dissoluta fazendo o que quiser, não. Na terra nós precisamos andar de acordo com as ordens e os regulamentos terrenos. Levantar cedo, ir trabalhar, voltar para casa, comer o pão com o suor do seu rosto, isso é para toda a humanidade, devemos fazer. Agora, o que não deve acontecer é a pressão do mundo trazer ansiedade e depressão para a nossa alma e para o nosso coração. A pressão por resultados impostos pelo mundo não podem alterar a paz de Deus que em nós deve brotar, porque conosco está Jesus, o príncipe da paz. Jesus vai até aquele lugar e ninguém consegue tirar a sua vida, porque o texto diz que ainda não havia chegado a sua hora. Meu irmão, não vai acontecer absolutamente nada comigo e com você enquanto a hora de Deus não chegar. Não existe nada que o inimigo possa fazer contra a minha e a sua vida se nós permanecermos com o Senhor. Quem é de Deus, o maligno não lhe toca, diz a palavra. Sobre Jacó e sobre Israel, sobre o povo de Deus, maldição não pega, não vale, porque o povo de Deus se levanta como leão e como leoa, e não se deita até derrotar toda a sua presa. Vai ter dias difíceis, vão ter dias caóticos, tem dias que parece que será a morte, mas a morte não virá enquanto o alfa e o ômega, que é a última palavra sobre a nossa vida, não declarar. Se você está vivo, meu irmão, viva uma vida de esperança, porque Deus ainda tem planos para realizar na sua vida, Deus ainda tem coisas novas para realizar na sua casa. Parece que é o final da linha, aos olhos naturais, mas para Deus é apenas um tempo de recomeço. Era morte para Jesus, um pequeno empurrão o levava para o precipício, mas ainda não havia chegado a hora. Tem coisas que ainda não aconteceram, porque ainda não chegou a hora, simplesmente isso. Mas quando a hora de Deus chegar, não existe nada na terra que possa paralisar a palavra de Deus sobre a minha e a sua vida.
Assim como a neve e a chuva descem do alto e para lá não voltam, assim será toda a palavra que proceder da boca de Deus. Ela não voltará para Deus vazia, sem antes cumprir aquilo para o qual ela foi enviada. Traga à memória agora promessas que o Senhor já liberou sobre você, palavras que Ele já liberou sobre a sua casa, coisas que Ele já disse que iriam acontecer, e se ainda não aconteceram e você está vivo, é Deus te dando um sinal. Não é o fim, é um tempo de espera e de recomeço. Recomeço em nome de Jesus. Jesus sai daquele precipício e agora vai e sai pelo meio do povo, e ele vai então para a Galileia. Ele vai para a região de Cafarnaum, cerca de 50 quilômetros daquele lugar. Na época de Jesus, um período de pelo menos 2-3 dias de viagem. E então Jesus chega a uma casa em Cafarnaum, onde nós lemos o texto. O texto diz que Jesus vai morar em uma casa, ele estava em uma casa em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade pujante da época, com cerca de 1.500 habitantes, era uma cidade portuária, era uma cidade alfandegária, era a porta de entrada para os produtos que chegavam em Israel e a todo o Oriente Médio passavam por ali. A cidade era a porta de entrada da Via Maris, a via comercial mais pujante da sua época. Tudo acontecia em Israel, passando por Cafarnaum. E é ali nessa cidade que Jesus decide morar. E ele vai residir na casa de Pedro. A casa de Pedro fica a poucos metros da margem do mar da Galileia, onde havia o porto. Fica a menos de 100 metros da sinagoga daquela cidade. E nesse lugar, nessa casa, os historiadores, eles fizeram escavações, e hoje a casa de Pedro, ela permanece de pé. Ainda existem escavações naquele lugar que são do 1º século. E lá eles encontraram vestígios de anzóis, de linhas, de redes, que denotam que o morador daquela casa era de verdade um pescador. Aquela casa tem vários cômodos, porque aonde Pedro estava e vivia ali também a sogra de Pedro, era como uma espécie de hospedagem, de hospedaria, aonde as pessoas que passavam na região ali ficavam, se encontravam naquele lugar. Era uma casa receptiva. Agora, o que tinha de importante naquela casa? O que tinha de especial naquela casa não era a estrutura, as paredes, o teto, não. O que tinha de especial naquela casa é que hoje, 2000 anos depois, nós estamos falando sobre algo que aconteceu ali. O que tinha de especial naquela casa é que Jesus morava naquela casa. É que Jesus fazia parte daquele lar, é que Jesus estava vivendo dentro daquela casa, e porque Jesus começou a viver dentro daquela casa, coisas poderosas começaram a acontecer. E aqui eu quero te dar 5 evidências de uma casa onde Jesus vive, 5 marcas que acontecem em uma casa onde Jesus está habitando. Marca número 1, quando Jesus, o texto diz que Jesus estava na casa, e Jesus pregava a palavra, e uma multidão veio até a casa para ouvir a palavra e para ser curada das suas enfermidades. A primeira evidência de uma casa que tem Jesus é que nessa casa tem palavra de Deus. Jesus é o verbo. João vai dizer que no princípio Jesus era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo foi feito por Jesus, e sem Jesus nada do que foi feito se fez. Em Jesus está a vida, e a vida é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não podem compreender a luz. E houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Ele veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Mas ali
ali estava Jesus, a luz verdadeira, que ilumina todo homem que veio ao mundo. Ele, Jesus, estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu. Ele, Jesus, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, ele lhes deu o poder de serem chamados filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Jesus, ao entrar na casa, é o Verbo na casa. Jesus, ao habitar em uma casa, essa casa começa a ter palavra dentro dela. As coisas na casa começam a girar em torno da palavra. É impossível, meu irmão, uma casa ter Jesus habitando e não ter palavra, porque Jesus é a palavra. Uma casa que tem Jesus, as decisões são tomadas em torno da palavra. A mesa gira em torno da palavra. Os pensamentos daquela casa são em torno do que a palavra diz. O comportamento da casa não é mais o que eu quero, o que eu desejo, é o que a palavra diz, é o que a palavra ordena. A casa começa agora a ser regida pela palavra. Casa onde Jesus mora é casa que tem palavra. Agora deixa eu te dizer algo. A palavra de Deus é Jesus, mas Jesus não é o livro. Parece heresia, mas eu vou tentar te explicar. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, que não precisa de retoques, que não precisa ser renovada, a Bíblia é a palavra de Deus. O livro contém a palavra de Deus. Agora, o livro não é a pessoa da palavra. Jesus é o Verbo, é a palavra. Agora, o livro não é Jesus. O livro contém letras, que são códigos, que são como um invólucro, como um carro, como uma embalagem, que carregam a palavra, o conteúdo da palavra. Quando nós lemos a palavra, as letras aqui, os códigos, eles levam o conteúdo que é a palavra, mas a letra em si não é a palavra. A letra é um código para que nós possamos entender a palavra. Se você for ler a Bíblia em espanhol, as letras são outras. Então o que é santo não é a letra, o que é vivo e eficaz não é a letra, o que é vivo e eficaz é a palavra, que está contida por debaixo da letra. A palavra não são os códigos. Para quem entende de Libras, pode receber a palavra, a mensagem de Deus através de sinais. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Os sinais são códigos, mas a palavra é a mensagem que carrega o poder que foi liberado através dos sinais. Não é o sinal que é a palavra. Eu estou tentando te dizer algo para deixar claro que a palavra de Deus é mais do que o livro. Porque existem pessoas que acham que ter Jesus em casa é sim ter a palavra, mas ter a palavra para alguns é ter o livro em casa. E algumas pessoas, de maneira mística, adoram o livro e depositam a sua esperança no livro. Acham que o livro em casa é a proteção da casa. E alguns acham que o livro, dependendo da página em que estiver aberta, tem mais eficácia ou menos. Por isso vamos garantir, deixar aberto no Salmo 91. Parece doideira, mas para quem não tem entendimento, acha que o verbo, a palavra e o poder estão no livro apenas. Não, o livro contém a palavra de Deus, que é poderosa, mas a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é para além da letra.
É por isso que uma casa que tem Jesus tem palavra, mas não tem um livro empoeirado ou aberto em páginas amarelas que nunca foram lidas, não. Casa que tem Jesus tem palavra, e a palavra é alimento, é vida naquela casa. Começam a ler a palavra, começam a meditar na palavra, começam a recitar a palavra, começam a guardar a palavra no coração, e uma vez que a palavra é lida, ela vira vida dentro da casa. Uma vez que a palavra é liberada, ela começa a transformar o ambiente. E naquela casa onde Jesus vivia, tinha a palavra. Ele era a presença da palavra naquele lar. Casa que tem Jesus tem palavra. E casa que tem palavra tem nutrição espiritual. Não se engane, meu irmão, nós estamos vivendo sim uma guerra do bem contra o mal. Não se engane, meu irmão, achando que está tudo certo e nós estamos vencendo de vento em popa. Não, existe uma batalha, uma guerra acontecendo. Agora, as armas da nossa milícia não são carnais, não é na força do braço, mas são poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Tem porta que ainda não se abriu, não é porque Deus não quer abrir, mas é porque existe uma batalha travando aquela porta, e ela será aberta no mundo espiritual, através do jejum, da oração, da fé em Deus, vencendo a guerra nas regiões espirituais. A guerra não é aqui, a guerra é no espírito. Agora, para vencer guerra no espírito, tem que estar bem nutrido no espírito. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus na casa é a palavra, e a palavra é pão. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e todo aquele que comer e provar desse pão terá a vida eterna, e o pão que eu lhe der será a minha carne, que foi dada para dar a vida ao mundo. Jesus na casa é pão, que não nutre apenas a carne, mas o espírito, para nos fazer vencer os desafios espirituais para a glória de Deus. Tem batalha, meu irmão, que não será ganha na força do braço, tem batalha que será ganha com os joelhos no chão. Tem doenças que vão embora, meu irmão, não é com uma pastilha. São doenças psicossomáticas, coisas que nos atormentam. A Bíblia diz que a opressão faz endoidecer até o sábio. Gente que é sábia, que tem conhecimento, mas que está vivendo uma batalha espiritual tão grande que está perdendo os sentidos. E Deus hoje está dizendo: se eu entrar na tua casa, essa casa vai ter palavra, e se tiver palavra vai ter pão. Eu vou nutrir o teu espírito, e as batalhas espirituais que vocês estão passando serão vencidas para a glória de Deus. Segundo, casa que tem palavra é uma casa que tem um presente firme, aonde as pessoas dão passos assertivos hoje, tomam decisões corretas hoje, andam sem ter os seus pés vacilantes hoje, e tem também um futuro claro, de esperança e de vitória diante dos seus olhos. Casa que tem palavra é casa que no presente dá passos firmes, e quando olha para o futuro, é uma casa que tem esperança no futuro. Jesus, que é a palavra, que é o verbo, quando está numa casa, Ele que é a palavra também é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Casa que tem palavra, as pessoas vão dando passos. Lâmpada para os pés significa, eram lanternas que eram colocadas sobre os pés, e quando as pessoas andavam de noite e davam o passo, antes de colocar o pé, a luz que estava sobre os seus calçados iluminava onde elas colocariam os pés. Ou seja, aonde colocava os pés, o lugar era iluminado. A palavra de Deus faz isso. Antes de tomar uma decisão, antes de entrar em um negócio, antes de entrar em um relacionamento, são passos que são dados de acordo com a palavra, e a palavra ilumina onde você coloca os pés, e assim os teus pés não vacilarão para a glória de Deus. Agora, mais do que dar passos aqui no presente, Deus está garantindo: se a tua casa tiver Jesus, vai ter palavra, e se tiver palavra, a palavra também é luz para o nosso caminho. Não é apenas passos assertivos agora, mas é olhar para o futuro com esperança.
Chega de olhar para o futuro, meu irmão, com medo, esperando a morte, esperando o pior. Não, a palavra do Senhor diz: eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. O meu e o teu futuro estão garantidos pela palavra de Deus. Não mais olhar para o futuro com medo. Para alguns o domingo é o pior dia da semana, porque começa a pressão de segunda-feira, e as contas, e as metas, e os boletos, e como vai ser, tem medo do futuro. Hoje, em nome de Jesus, o Senhor está dizendo: eu sou a palavra na tua vida, e a palavra vai habitar na tua casa, e a tua casa não terá mais medo do futuro. O teu futuro está garantido pelo Senhor, o Rei da Glória. Quem poderá acusação contra os filhos de Deus? Ninguém. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. O futuro de quem tem Jesus em casa é um futuro iluminado para a glória de Deus. Casa que tem Jesus, tem pão, tem nutrição, tem lâmpada para os pés, luz para o caminho. E casa que tem Jesus, que é a palavra, tem paz. A evidência de uma casa que tem Jesus é a presença da paz. Não significa, meu irmão, que não terá batalhas, não significa que não teremos guerra, desafios, não. Mas ainda que no meio da guerra você não vai perder a sua paz por conta do príncipe da paz, que é Jesus, que habita na tua casa. Ainda que tenham grandes desafios, esses desafios não vão roubar a tua paz. Em nome de Jesus, você vai dar passos de acordo com a vontade do Senhor, e esses passos serão passos que você vai dar em paz. A paz que o salmista declarou no Salmo 91. Uma guerra para todo lado, mas ele olha para Deus e Deus habita com ele, e ele está em Deus, e ele diz: aquele que habita, aquele que mora, aquele que vive na casa, no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas eu estarei seguro. A sua verdade me será escudo e broquel. Não terei medo do terror da noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem na mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas a minha casa não será abalada. Isso tudo acontece porque na casa tem Jesus, e se tem Jesus, tem paz. Eu vos dou a minha paz, disse o Senhor, não as dou como o mundo dá. A paz do mundo é uma conta recheada de dinheiro, a paz do mundo é muitos bens para a gente dizer: olha, eu já tenho bens o suficiente para descansar. Não, a paz que vem de Deus é: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim Ele se levantará. A minha esperança não está em carros, não está em cavalos, a minha esperança está no nome poderoso de Jesus. Cristo em nós, a esperança da glória. Casa que tem Jesus é casa que tem paz. É a paz que o salmista declarou no Salmo 23, dizendo: o Senhor é o meu pastor, e absolutamente nada me faltará. Quando ele diz nada me faltará, ele está dizendo mais do que coisas. O original não fala de coisas, o original desse texto diz: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Se Jesus não faltar na casa, meu irmão, vai ter pão, está garantido. Se Jesus não faltar na casa, vai ter luz. A Celeste pode até vir, mas a casa vai ter luz, aleluia. A casa vai ter decisões assertivas. Não são aqueles negócios que a gente entra e depois tem que sair dizendo: meu Deus, por que eu fiz isso? Não, não. Você não vai mais agora experimentar relacionamentos. Quando você der o passo, vai ser passo assertivo, iluminado pela palavra. A palavra da paz. Uma paz que quando você chega em casa, bota a cabeça no travesseiro, deita e dorme para a glória de Deus. Salmo 3, o salmista declarou: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos, Senhor, os que se levantam contra a minha alma, dizendo: não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei e ele me ouviu desde o seu santo monte. Deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me protegeu.
Não é a fechadura eletrônica, não é a cerca elétrica, não é isso que nos guarda. Quem nos guarda é o guarda de Israel. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará o teu pé vacilar, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e não dormirá o guarda de Israel. O Senhor é aquele que nos guarda. Isso tudo acontece porque nessa casa entrou a palavra, e se entrou a palavra tem pão, se entrou a palavra tem luz, se entrou a palavra tem paz. Jesus é o príncipe da paz. Isaías vai declarar sobre quem Jesus é: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e sobre os seus ombros está o governo. Casa que tem Jesus tem governo. Vocês não vão mais andar desgovernados, diz o Senhor. Vocês não vão mais ter uma vida sem controle, diz o Senhor. Olha para cá. O mundo está entrando em um caos como nunca antes. Guerras e rumores de guerras. Nações contra nações. Povos contra povos. E isso é apenas o início das dores, disse o Senhor. Agora, quando essas coisas começarem a acontecer, não é para se desesperar. Olha o que Jesus disse: quando essas coisas começarem a acontecer, levantem os vossos olhos, porque o vosso Salvador está próximo. Aleluia! O mundo um caos, as notícias dizendo que vai quebrar, a taxação do Trump vai virar uma tragédia, as más notícias dizendo, mas na tua e na minha casa tem um governo que é acima do governo da terra. Na nossa casa quem governa é Jesus. Aleluia! E para nós finalizarmos, casa que tem Jesus é uma casa que vai ter provisão. A palavra de Deus vai dizer que Jesus estava nessa casa. Jesus estava nessa casa. E as multidões vinham até essa casa. Mas não vinham para ofertar nessa casa, para doar para essa casa. Não, essa casa não carecia de doações. O que estava nessa casa abastecia, curava, salvava e mantinha as pessoas que vinham de fora. Porque casa que tem Jesus é casa que tem provisão. Meu irmão, eu quero declarar sobre a sua vida: se tem celeiro vazio, vai encher em nome de Jesus, porque Deus é fiel. Se tem conta no vermelho, Deus vai te dar sabedoria administrativa, e você vai passar a andar num lugar onde você não vai precisar pedir emprestado, mas você vai ter para dar em nome de Jesus. O pão nosso não vai faltar, não tenha medo. O pão nosso não vai faltar, não tenha medo. Jesus é fiel, Ele é fiel, Jesus é fiel, não tenha medo. Existem pessoas que não conseguem avançar porque estão com medo da crise financeira. Tira os teus olhos do ouro, tira os teus olhos da prata e coloca os teus olhos em Jesus. Ele é o autor e o consumador da fé, e o justo não viverá pela vista, mas viverá por fé. Casa que tem Jesus é casa que tem provisão. As multidões chegavam e saíam alimentadas, saíam curadas, saíam nutridas. E por fim, o texto diz que não havia lugar dentro da casa. Existem pessoas aqui que são profissionais liberais, que trabalham com vendas, pessoas que são empreendedores. Eu quero declarar que esse tempo está chegando sobre a tua empresa, sobre o teu trabalho. O teu trabalho não vai mais ser fazer esquemas de negócio, planos de negócio, para que as pessoas possam chegar até ali e comercializar. Não, o teu trabalho vai ser fechar na hora de tanta gente que Deus vai mandar. E isso vai acontecer não é porque você tem uma estratégia poderosa de marketing. Tudo isso deve ser utilizado, mas com a estratégia, com as ferramentas, vai ter a graça. Vai ter graça de Deus. Vai ter favor de Deus, vai ter mover de Deus na tua casa, vai ter coisas acontecendo que são fora do comum. Deus vai te visitar, e aquilo que você precisa, Deus vai mandar na tua casa. Você vai ter essa revelação, esse entendimento. Não negocie a palavra, fique com Jesus, e Ele vai fazer com a provisão acontecendo dentro do teu lar. E agora de verdade, para finalizar,
O texto diz que esses homens vão levando um paralítico, alguém estagnado, alguém que não consegue se mover. E o texto diz que eles sobem no telhado e fazem um buraco no teto. O teto, meu irmão, significa uma zona limitante. O teto significa até onde a família que mora dentro daquela casa pode enxergar. Por mais alto que seja o seu teto, ele é um limite. Agora, quando Jesus entra na casa, Jesus dá permissão para que o teto se rompa. Dentro da casa agora, eles conseguem olhar para além do teto. Dentro da casa agora, eles conseguem ver pela ruptura no teto, eles agora não veem mais o teto, eles veem o céu. Tem gente que não está vivendo o grande de Deus, não é por falta de habilidade, é por conta do teto. Eu já cheguei no meu limite, eu já cheguei nas minhas forças, é um teto. Lembra do que Deus disse a Abraão? Abraão recebeu uma promessa de ser pai de multidões, já estava velho, não tinha filhos, e no meio do deserto, no meio da sua tenda, ele vai dizer, fazendo um desabafo para Deus: Senhor, eu fiz tudo o que eu podia, já estou velho, e quem vai herdar tudo é o Damasceno Eliezer, que mora na minha casa. E Deus disse para ele: não, Abraão, não será assim. Aquele que for gerado de ti, o fruto que vai sair de ti será o teu herdeiro. Agora faz algo, Abraão, que está atrapalhando a tua visão, que eu quero te mostrar a grandiosidade do que eu tenho para ti. Sai da tua tenda, Abraão. E quando ele sai, debaixo da tenda não tem mais teto. E quando esses homens arrancam o teto, não tem mais limitação física. Eles não param agora no teto, agora eles conseguem ver o céu. Abraão sai da tenda e agora Deus diz: levanta os teus olhos, Abraão. E agora que não tem mais teto humano sobre você, conte as estrelas, Abraão. Porque o que eu vou fazer com você é grandioso. Esse teto não pode conter, as paredes não podem conter. É grandioso demais, é de Deus, é do céu, é do alto. E essa é uma noite que o Senhor está arrancando tetos. Arrancando tetos para te dizer: eu posso te levar a um lugar onde a tua mente nunca imaginou. Eu posso fazer coisas com você, se você me levar para a tua casa, que você jamais sonhou, porque não vai ter teto, tem uma ruptura, tem ligação, tem conexão com o céu. E aí, meu irmão, milagres acontecem numa casa que não tem teto. Não sei qual é o milagre que você precisa, mas essa é a noite que o teto já saiu e o milagre vai acontecer. Se coloque de pé em nome de Jesus. A oração agora é uma oração diretiva.